gravação com esse slide aqui que eu fiz muito mal feito ainda, tem que melhorar as fontes, mas ele resume um pouquinho as regiões da biologia molecular. Como eu disse para vocês, na próxima quinta-feira, não nessa, na outra, né, nós vamos ter a visita da professora Santuza, que está envolvida na fabricação da vacina contra o coronavírus, contra a Covid, da UFMG, e eu tive essa ideia de convidá-la porque, basicamente, a vacina é fabricada em cima da disciplina de biologia molecular, dos conhecimentos, né? Então, é pelo fato de termos grandes biólogos moleculares no departamento de bioquímica, na micro, em outros lugares também, é que foi capaz de ser feita essa vacina. Então, vocês vão entender como ela é feita e vão ver que é tudo em cima da disciplina de biologia molecular, né? É isso daí, engenharia genética, né? Tecnologia do DNA recombinante, é uma proteína recombinante que é produzida e purificada. Então, a gente vai aprender como é que é feita essa vacina. Bom, senhoras e senhores, nós temos várias aulas aqui no nosso ensino remoto. Tem uma que mostra como a transcrição ocorre nos eucariotos, né? Vou dar uma recordada só nos pontos principais. A gente costuma dizer que tem uma região chamada promotor, né? Que está no DNA, e existem proteínas que se associam a esse promotor, que são chamados fatores de transcrição. O que os fatores de transcrição fazem para poder mexer com a estrutura da cromatina, eu vou deixar para vocês recordarem lá na aula de transcrição em eucariotos, né? A gente tem toda a movimentação do código de histonas, acetilação de histonas e tudo mais, as proteínas sendo recrutadas e tal, mas toda essa movimentação aqui visa colocar a RNA polimerase 2, nós temos 3 RNAs polimerases, a 3 trabalha produzindo os transportadores e mais alguns pequenos RNAs, a 2 é a que produz os mensageiros, que nos importam aqui hoje, e a 1 ela trabalha lá no nucleolo produzindo o RNA ribossomal, né? O complexo é muito parecido da 1, da 2 e da 3, mas a gente fala em aula mesmo só o complexo da RNA polimerase 2, que eu não tracei detalhes aqui, mas vocês têm uma aula aí para recordar, que é a aula de transcrição em eucariotos, que mostra como que a RNA polimerase vem parar aqui e sai transcrevendo. Beleza. Só que hoje eu tracei 2 tracinhos aqui, assim, aqui e aqui. Claro, aonde a RNA polimerase 2 for colocada, é o início da transcrição. Beleza, claro, né? Porque é ela que vai transcrever, você coloca ela lá e fala, vai, RNA polimerase, ela vai, certo? A gente falou como é que é o complexo, que os fatores de transcrição posicionam ela, que eles trazem acetiladores de histona para a cromatina ficar receptiva, os vários fatores. Isso tem toda uma aula que fala sobre isso. Se vocês quiserem revisar, vocês revejam essa aula aí. Só que aí você produz um RNA, beleza, mas uma coisa que nós discutimos é aonde a RNA polimerase salta fora, aonde ela termina essa molécula, né? Nós comentamos que ninguém praticamente estuda, deve ter umas 10 pessoas no mundo estudando isso, porque o que acontece de interessante é que existe um sinal aqui de poliadenylação. Então, esse RNA transcrito primário ele vai ser cortado e vai ser adicionado uma cauda de poli-A. Aí a gente tem uma aula lá, onde a gente revisou, que eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes dela. A gente mostrou o processamento pós-transcricional, né? A transcrição faz o transcrito primário, né? E esse transcrito, ele é constituído de partes que vão permanecer no RNA no citoplasma, que são os exons, né? E os introns, né? Na aula de processamento
pós-transcricional, a gente mostrou o lariá, que é o laço de cowboy que o intron acaba fazendo. Tem um azinho aqui, essa ponta liga no A, depois corta isso aqui, ele sai como sendo um laço de cowboy. Aquele lá, né? Isso daí. Então, os íntrons vão ser retirados e os exons vão ser grudados um no outro. Nós comentamos que existe quase que um restaurante de comida a quilo, né? Onde metade dos RNAs que nós temos no nosso corpo neste momento sofrem splicing, né, alternativo. Aí você pode ter o exon 1, 2, 3 e 4, ou o exon 1, 2 e 4, ou o exon 1 e 4, né? Você pode criar alternativas. Então, fica esse conceito de que para cada gene você pode ter muito mais do que uma única proteína, por causa do splicing alternativo, né? Então, isso aí vai estar perguntando lá na questão, se você pode ter mais do que uma proteína para cada gene, né? Então, aquela história de um gene e uma enzima é relativa, né? Na verdade, com um gene você pode fazer várias actinas e etc, né? Tem uma aula lá onde tem exemplos de verdade lá de algumas proteínas que no fibroblasto é de um jeito, no músculo estriado é do outro, no cérebro é de outro jeito, apenas pela composição de exons que você escolhe para deixar no RNA mensageiro. Bom, no citoplasma você vai ter o RNA mensageiro com os seus exons, os introns, nem coloquei o nome deles, mas são esses pedaços aqui. Uma coisa que eu comento é que todos nós professores colocamos exons muito grandes por força de desenhar aqui, mas na verdade os exons eles são extremamente pequenos com relação aos introns, né? Os introns no ser humano são muito grandes e os exons pequenininhos. Quando a gente vê uma figura no banco de dados do NCBI, por exemplo, a gente vê que os exons são minúsculos perto dos introns. Os introns são muito grandes. A gente erra em colocar nos desenhos os exons muito grandes. Eles são menores, né? Eu até tentei, mas não consegui ver. Eu devia ter desenhado menores mesmo. Então, esse transcrito primário ele já é processado enquanto a RNA polimerase está transcrevendo, né? Nós comentamos já, para quem é biólogo e gosta muito da estrutura do núcleo, que a RNA polimerase ela trabalha numa fábrica e à medida que ela vai sintetizando o RNA, esses complexos que vão agir aqui já estão presos na cauda dela. O primeiro ele coloca o cap aqui, eu vou mostrar o cap para vocês, é um capacete, né? É um cap, um boné, é uma proteção da extremidade 5' UTR para não ser degradada, também facilita a ligação dele no ribossomo, tem essas funções. E então, assim, esse traço aqui é um traço que mostra o início do transcrito primário, esse aqui mostra o fim do transcrito primário, mas o fim do RNA, na verdade, vai ser um corte, uma edição para colocação da cauda de poli-A. Beleza. Então, a gente tem essa molécula aqui, de CAP até poli-A, né, assim, colocada. A gente revisou isso na aula de processamento pós-transcricional. Vocês podem dar uma olhada lá para fazer essa tarefinha que eu estou mandando. E eu coloquei 2 tracejados agora, porque a gente tem uma aula também de síntese proteica, que eu vou revisar algumas coisinhas com vocês hoje aqui também. A síntese proteica, então, ela não começa nessa ponta aqui onde tem o CAP, nem termina onde tem o poli-A, né? Essa a proteína, ela vai começar a sintetizada aonde aqui dentro do RNA mensageiro, aqui está o RNA mensageiro, né? Dentro do RNA mensageiro, em alguma posição dentro dele, que eu representei por esse
tracejado, vai ter o Auger, apresentado, no caso dos eucariotos, por um consenso chamado consenso de Kozak. Eu não sei se vocês lembram do consenso de Kozak, como eu não fiz prova disso, vocês não tiveram que estudar, talvez vocês não lembrem, vocês vão recordar isso para essa nossa tarefinha, né? Então, tem uma aula lá de síntese proteica, onde vocês vão ver que tem o consenso de Kozak apresentando o Auger inicial. E esse Auger, ele codifica para o aminoácido metionina, beleza, né? Eu fiz um erro aqui, botei um aminoácido aqui, aqui no caso não tem aminoácido. Deixa eu dar um ESC aqui. Caraca, mano. Onde eu tô? Aqui eu vou tirar o amino. Salvar. Isso compartilhou, né? Ou vocês estão vendo ainda? O slide. Estamos vendo tá ainda. vendo ainda. A gente está vendo. Estão vendo? Legal. Então, no ribossomo, o RNA mensageiro vai se associar com a subunidade menor primeiro, depois vem a subunidade maior, e aí, antes de vir a subunidade maior, já veio o transportador para esse códon aqui, né, colocando a metionina, né, a metionina entra antes da subunidade maior, é uma coisa engraçada isso. Aí vem a subunidade maior e vem o segundo aminoácido, terceiro, quarto, quinto, até um momento onde o códon é um códon de stop. O AA, o AG ou o GA. O AA, o AG ou o GA. São os stop códons, tá? Quando aparece um stop códon, ele não existe um transportador para ele, então o ribossomo fica parado ali, e aí chegam os complexos de terminalização e desmontam a estrutura toda, né? Então, na verdade, quando aparece esse códon, não tem aminoácido nenhum para ser colocado aqui, e o cara que estava imediatamente antes passa a ser o último, né? Porque não continua mais. Então, eu queria mostrar para vocês as três partes do RNA mensageiro. CDS é Coding Strand, mas assim, não é um nome muito legal em inglês, mas a gente traduz para a região codificadora, que é essa região aqui, né? A região que codifica a proteína, tá? Apenas que essa sigla CDS é muito famosa, tá? A sigla CDS significa a região de um RNA mensageiro a qual vai codificar a proteína. Ela tem o códon inicial, e você pode dizer que o códon final também faz parte da CDS, porque ele é o ponto final, né? Ele não codifica para aminoácido nenhum, mas ele codifica o pare, né? O stop. Então, a gente costuma dizer que a CDS vai do Auger até o stop códon. E a gente tem essas partes aqui, que eu não sei se já viram em outras disciplinas, mas é a parte 5 linha, porque o RNA vai de 5 linhas para 3 linhas, né? Aqui, né? Ele é feito de 5 linhas para 3 linhas. Isso aqui se chama 5 linha UTR e 3 linha UTR. Os franceses trocam as siglas de tudo, né? A DNA é ADN, mas nós no Brasil continuamos com Untranslated Region. É uma região não traduzida, quer dizer, essa região não vira proteína, não é traduzida, e essa região não é traduzida. São regiões muito importantes, né? Aqui que você vai ter algumas regulações, a meia-vida, às vezes, depende de alguns sinais que estão aqui. Elas têm funções muito interessantes, mas não para produzir a proteína, né? Então, aqui seria o 5' UTR, o 3' UTR e o CDS. Então, é interessante vocês verem esses tracejados onde eu coloquei, né? O promotor define esse tracejado aqui, né? Esse tracejado aqui a gente praticamente não estuda, que é onde a RNA polimerase saltou fora, né? O final mesmo é delimitado pelo sítio de poliadenilação, corta-se aqui, coloca-se a cauda de poli-A, e dentro dessa região aqui, né, depois que você tem o processamento dos introns, a retirada dos introns, né, você tem esse outro tracejado mais interno, que aí já diz respeito à nossa aula
de síntese proteica, né? Como que a gente sintetiza uma proteína, desde o códon inicial até o códon de terminação, portanto, definindo a região da CDS, do 5' UTR e do 3' UTR, né? Belezinha, belezinha. Bom, a gente já falou que a partir de um gene você pode fazer muitas proteínas. Só que tem um probleminha aqui, né? Existe uma atividade que eu não coloquei aqui nesse desenho, deveria ter colocado, mas a gente pode inserir uma forma de linha assim, talvez, e aqui colocar uma linhazinha assim, e seria interessante essa linha ficar vermelha mesmo. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais grossa, eu não sei como é que faz. Espessura, talvez, vamos fazer uma coisa bem grossa aqui assim. Ficou mais ou menos, né? Esse cara aqui, ele consegue. Tá muito mal desenhado, né? Mas vamos dizer assim que isso seria um microRNA, né? MicroRNA. Tá? Os microRNAs, eles são produtos da nossa própria célula. Ele é produzido de uma maneira precursora. Esse precursor ele é tratado por algumas enzimas. Depois vem um complexo enzimático que pega só uma das duas fitas e coloca aqui assim, né? E posiciona ela de tal maneira que o objetivo é parar o ribossomo, não permitir que o ribossomo traduza, né? Então existe um controle engraçadíssimo, né? Que é feito na nossa própria célula. Então, a gente pode discutir uma coisa assim: nem sempre um gene produz uma proteína. Então, existe uma exceção que é o gene pode produzir mais de uma proteína, né? Através dos splicings alternativos, você pode produzir proteínas diferentes. E esse número de proteínas que um gene pode produzir pode ser zero, garotos e garotas, porque muitas vezes nós produzimos um RNA mensageiro e um outro gene produz essas subunidades pequenininhas, microRNAs, com o intuito de bloquear a tradução, né? Por que uma célula faz um RNA e bloqueia? Ora, porque se você já tem o RNA e tem aquele bloqueador, se você tirar o bloqueador, você já está a meio caminho, né? Você já está pronto para ir para a festa, entendeu? Então, isso aqui acelera um pouquinho, né? E até tem algumas coisas que a gente pode também discutir, que é o seguinte: pode acontecer também de uma proteína ela ser processada depois que ela é produzida, né? E aí a gente teria algumas coisas a fazer com ela, que seria coisas pós-traducionais. Pode ser, por exemplo, uma fosforilação, né? Pode ser uma acetilação, pode ser também uma proteólise limitada, né? E pode ser também uma degradação. Ela pode ir para o proteosoma com uma coleguinha, né? Nós até demos exemplos com a P53, que é uma proteína que é sintetizada e ela é degradada automaticamente. Então, existe isso daí de que às vezes a gente produz o RNA, produz o RNA mensageiro, produz a proteína e a proteína é constantemente degradada. Esse é o jeito mais imediato de você produzir uma proteína quando você tem uma lesão no DNA. Então, a P53
P53, quando ela aqui um exemplo, né? Proteasoma. O exemplo seria a P53. Nós vimos isso na aula de ciclo celular, né? A gente viu que a P53 ela é produzida e ela é posteriormente degradada. Isso prepara ela para, em 1 minuto, ela aumentar intensamente de concentração, tá? Então, você faz o RNA, faz o processamento do transcrito primário, o RNA vai para o citoplasma, faz a P53 e a MDM2, MDM2, ela vai lá e leva a P53 para o proteasoma. Então, você não vê P53 na célula. Só que quando você tem uma lesão no DNA, a P53 é fosforilada e aí ela não liga na MDM2 e ela não é mais degradada. Então, ela sobrevive e a célula se enche de P53 em menos de 1 minuto, né? Porque a proteína já estava pronta. Ela era fabricada e degradada. Fabricada e degradada. Você fosforilar ela pela ATM, né? Que a gente viu lá, mas vocês vão ter que estudar toda a aula de ciclo celular e câncer que nós discutimos para rever isso aí, tá? Então, estou estimulando vocês a dar uma revisão nessas aulas, e aí, basicamente, a nossa tarefinha vai querer que vocês discutam isso daqui, tá? Então, nesses minutitos aqui que me sobram, eu vou... eu estou gravando, né? Então, vocês vão ter essa revisão, esse slide aqui, e aqui eu estou mostrando a estrutura do CAP, por exemplo, né? Aqui você tem o RNA mensageiro descendo de 5 linhas para 3 linhas, tá? Então, aqui está uma ribose, né? Com a base, geralmente é um A, é o RNA mensageiro que está sendo feito, e aqui a gente tem uma guanina, uma dupla O para cima, né? 2 anéis, isso aqui é uma guanina, é um nucleotídeo que está 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, é uma ligação dos 5 linhas desse nucleotídeo de guanina com os 5 linhas do mensageiro. Então, você fica com uma extremidade esquisita, que na verdade tem um 3 linhas, ó, H aqui, ó. O seu 5 linhas virou 3 linhas, na verdade. Isso aqui é para confundir as moléculas degradadoras da célula e é o famoso CAP. O CAP também tem umas metilações aqui, onde mais que tem? Aqui, né? Esse conjunto de metilações com esse nucleotídeo de guanina virado ao contrário é uma proteção dessa extremidade aqui, né? Beleza. A gente falou aqui que a RNA polimerase, quando vai caminhando, você tem umas subunidades aqui que vão grudar no sinal de poliadenilação, né? Você vai ter uma clivagem do RNA e uma colocação de cauda de poli-A, né? Então, esses caras estão aqui, ainda mais quem processa o intron está aqui também, né? Quem faz o cap está aqui também, nessa cauda. Então, essas coisas são assim. Aqui tem o sinal de poliadenilação, é feito um corte aqui, aquele rabicho do RNA é jogado fora, e nessa posição se coloca uns 250 As. Beleza, muito bem. E o intron, né, que a gente estava revendo lá, é um caso de retirar essa parte amarela. Existe uma adenina muito importante aqui. Você primeiro ataca essa ponte e corta, né, formando o laço de cowboy, né? Assim, que é o laço de cowboy. Depois essa parte ataca aqui e aí você junta os exons e sempre sobra, os introns são vistos mesmo em microscopia eletrônica como esses laços de cowboy. É assim que um intron é jogado fora inicialmente, depois é degradado. Tá? Aqui está versando sobre o splice alternativo, meu colega que trabalha com isso, o Sandro lá está trabalhando em Natal, então você pode ter o exon vermelho, o azul, o laranja pulando verde, né? Então você tem várias opções e a gente discutiu que vários exemplos, né? Então, como eu
estava falando, no músculo estriado, você vai usar esses exons, no músculo liso, você vai usar esses outros, essa outra combinação de exons, né? No fibroblasto, essa outra, ou essa outra, né? E no cérebro, esse outro aqui. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 RNAs diferentes. Não vou te dizer que são 5 proteínas diferentes, porque às vezes os RNAs têm regulações diferentes, mas o códon inicial e o códon final podem ser o mesmo, tá? Podem ser, mas acontece isso daí. Beleza. Então, nós estudamos vários casos, e aqui, então, só para relembrar vocês, né, que existe isso. Nós, por muito tempo, a gente, quando queria silenciar um gene, a gente jogava a fita oposta dentro da célula. A gente era tão inocente. A gente não sabia que, na verdade, a fita oposta ela ia grudar na fita sense e formar uma dupla fita, tá? A dupla fita ela é quebrada na célula, a gente não sabia isso, em pedacinhos de 23 sobrepostos em 21, né? E existe um complexo proteico que tem essa proteína argonauta aqui, né? E ela pega essa dupla fita, sense e antissense, joga fora o sense, fica com o antissense, e ela, com o antissense, ela gruda no mensageiro, tá? Quando a gente faz uma complementação perfeita, esse complexo corta o RNA. Então, a gente destruía o nosso RNA através de uma interferência de biologia molecular. A gente criava um mutante que não tinha o gene para pesquisar o papel dele por essa técnica de interferência de RNA, né? Silenciamento por RNA de interferência, siRNA. Isso aqui é bioquímica mesmo. Agora, a célula produz uns genes que formam esses hairpins aqui, que são processados por uma enzima, depois o complexo argonauta pega a fita e hibridiza aqui. Só que quando a célula faz isso, ela não tem o match perfeito entre aquele pedacinho e o alvo. Ela tem um pareamento faltando uma outra base e não pareia direito, e isso faz com que a argonauta não corte, mas a argonauta bloqueia o ribossomo, tá? Então, o RNA-I, né, o microRNA, né, que é esses carinhas aqui processados intracelularmente, não é só quando o cientista vai lá e coloca a fita oposta, né? Na verdade, a gente tem genes que impedem a tradução. Então, se por um lado você tem um gene produzindo muitas proteínas, esse número pode ser 1, 2, 3, 4, 5, mas ele pode ser 0, tá? Porque você pode ter um mecanismo de microRNA que faz o gene-alvo produzir 0 proteínas. Então, isso que é engraçado, né? A gente, a partir de um gene, né, a gente pode produzir o RNA, mas esse RNA primário, né, pode produzir 1, 2, 3, 4, 5 ou 0 proteínas, né? Não é engraçado isso? Então, isso aí é o que a gente fala aqui sobre essas coisas, né? Agora, acho que eu vou ter que compartilhar uma outra aula minha aqui para falar um pouquinho, porque aqui eu pergunto alguma coisa Olha, eu vou colocar as aulas para vocês e vou perguntar alguma coisa aqui sobre síntese proteica, né? Então, vou recordar para vocês aqui alguma coisa de síntese proteica, coisa simples, né? Eu já estava falando para vocês que quando você tem um Auger, nas bactérias, você tem um sistema que é umas sequências que antecedem ao Auger correto, chamado consenso de Shine-Dalgarno, né? Nos procariotos. Procariotos tem o Shine-Dalgarno antes do Auger correto. E no eucarioto, ao redor do Auger correto, você tem o consenso de Kozak, Marilyn Kozak, uma mulher que descobriu isso, que são 8 bases tem que ser desse consenso de 13 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se você tiver pelo menos 8 dessas 13, vai funcionar super bem
e o ribossomo vai se posicionar e vai produzir a proteína, né? Então, é isso daí. E é muito importante esse consenso de COSAC para iniciar. Então, se você pega, por exemplo, um gene humano e quer produzir numa bactéria, você precisa optar pelo Shine Dalgardo para apresentar. E se você quer, por exemplo, pegar um gene de Brucella e expressar num ser humano, por exemplo, a Pfizer, né? A Pfizer pega um gene de coronavírus e quer expressar em humano, né? Porque você vai injetar o RNA mensageiro no seu músculo. Então, é claro que a Pfizer colocou um consenso de COSAC ali para produzir a proteína da espícula, né? Proteína S ou spike, para poder imunizar você, né? Precisa talvez discuta um pouquinho a abordagem dos RNAs mensageiros para fazer vacinas, né? Então, esses mundos aqui, bacteriano e eucariótico, você tem dois jeitos de apresentar o consenso de COSAC. Então, nós, quando fazemos a engenharia genética, temos que atentar para isso, né? Isso é da aula de síntese proteica e nos explica sobre essas coisas, né? Muito bem. Mas tem uma outra coisa que é importante na síntese proteica por engenharia genética, que eu já vi gente que teve problemas, pôs o gene eucariótico numa bactéria para produzir uma proteína recombinante, como é o caso da vacina da UFMG, você vai produzir uma proteína recombinante na bactéria, e você tem que atentar que, olha, tá vendo a arginina? CGU codifica para arginina, tá? É um códon da arginina. CGC também. CGA também. CGG também. AGA também e AGG também. Você sabia que a Escherichia coli não gosta desses dois? Não gosta, não usa e não tem transportador para eles. Então, você pega uma proteína do coronavírus e fala assim: vou produzir na bactéria para depois purificar e fazer a vacina da UFMG. Só que quando tem arginina lá na proteína S que você vai produzir, as argininas estão sendo codificadas por esses dois códons. Sabe o que a Escherichia coli faz? Ela falou assim: não vou sintetizar, porque eu não tenho transportador para esses caras aqui. Quando uma bactéria não tem transportador para esses caras aqui, é igualzinho como se eles fossem stop códons, o AA, o AG ou o GA, tá? Porque o que é um stop códon? É um códon para o qual não tem transportador. Se a bactéria não usa isso aqui, os genes dela não tem esses códons aqui para pôr arginina. Ela tem 4 opções: tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Né? Então, a gente costuma dizer que isso aqui é um códon raro na Escherichia coli. Então, um códon raro você não deve querer usar para engenharia genética, entendeu? Use os códons mais frequentes. Na verdade, hoje em dia, a gente fala tanto de clonar genes, né? Eu não sei se a vacina do FMG foi clonada ou foi sintetizada. A gente não clona a proteína do spike. A gente dá sequência para uma firma e a firma fabrica para nós. E aí a gente fala assim: firma, todas as vezes que você tiver arginina, usa a CGU para codificar arginina, tá? Sabe por quê? Eu vou produzir isso numa Escherichia coli e ela adora esse códon aqui, entendeu? Na verdade, ela adora esse. Então, a gente faz uma otimização dos códons, né, para trabalhar com bactérias, tá? Então, eu acho que eu revi aqui a maioria das perguntinhas nossas sobre... deixa eu compartilhar para vocês aqui a própria tarefa que eu vou passar para vocês verem que... É, é, essa aqui, né? Para vocês verem que a gente vai perguntar sobre CDS, 5' OTR aqui em cima, né? A gente vai discutir o splicing alternativo e o RNAi, os microRNAs, né? Para discutir aquele número de proteínas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 0, né? Então, está colocado aqui, eu revisei para vocês, né? E aqui eu esqueci de revisar para vocês que
as bactérias para orientar a síntese proteica, né? Como que a metionina vai grudar no próximo aminoácido, elas bloqueiam o grupo amino da metionina com a formilmetionina, né? Então, é uma estratégia que uma bactéria tem para nunca errar, sempre ligar a carboxila da metionina no grupo amino do segundo aminoácido. Então, vocês, por favor, revisem a aula de síntese proteica para ver como é que isso é feito, né? E deem uma olhadinha. E aqui a gente falou da brucela, né? Que é aquela história de você usar Shine Dalgar no COSAC e os códons raros, né? Você não deve usar no caso de engenharia genética, tá? Então, como eu não tinha colocado essa tarefa lá durante a semana dessas aulas, né? Porque a gente teve umas semanas meio picadas, então eu resolvi fazer essa aula de revisão hoje com vocês. Vou deixar ela gravada, colocar lá no ensino remoto e vou passar essa tarefinha para vocês e dar uma semana e meia para vocês resolverem, né? Como eu disse, a tarefa 4 é a mais difícil de todas. Essa tarefa 5 é bem facinha, tá? Então, ela não vai criar muitos problemas para vocês, tá bom? Então, vamos encerrando aqui a nossa gravação de hoje com essa revisão. E aí vai.